Boa noite, meus queridos irmãos, amigos, familiares. Muito bom ter vocês conosco nessa noite em mais um estudo de célula da Igreja Vida Plena. Graça e paz, meus amados. Tivemos um dia maravilhoso, um dia de muita alegria, de muita bênção, de muitas soluções, de milagres. E nós fechamos a noite junto com a família Vida Plena. Isso é maravilhoso. Que Deus abençoe você, que você consiga reunir a sua família, estar sentado com seu cônjuge, se possível com filhos, com parentes, com amigos, para um tempo maravilhoso. É o tempo da graça. Estamos vivendo a graça de Deus, a oportunidade maravilhosa de poder servi-lo, senti-lo, de ser usado por Ele para abençoar as pessoas. E acaba beneficiando toda a nossa família, todos nós. Nós não estamos presentes, ainda, mas em nome de Jesus, lá para o dia 9, dia 10, nós teremos, em nome de Jesus, uma boa notícia, aonde poderemos voltar a nos reunir. Hoje eu via uma notícia, 2 pastores de megas igrejas falando que vão começar a alugar ônibus e vão começar a fazer os cultos dentro dos ônibus, já que pode aglomerar dentro de ônibus, E até um pastor fez e foi muito legal pelo que deu para perceber, Então assim, a gente está se ajustando, a igreja não para. A igreja não fecha, a igreja não acaba e não será destruída. A igreja sempre será vencedora. Pode ter aparência de derrotada, mas será vencedora. Porque nós estamos diante daquele que tudo pode. O poder de tudo está, o poder e o controle de tudo está nas mãos dele, de Deus, em nome de Jesus. É verdade. E hoje nosso estudo de célula vai falar sobre a graça, essa graça maravilhosa do Senhor na nossa vida, Ele tem nos guardado, Ele tem nos protegido, essa graça tem nos alcançado, Esse favor do Senhor sobre as nossas vidas. Então é muito importante que você fique ligado, focado nesse estudo, nessa palavra. E eu tenho certeza que você vai ser muito abençoado e abençoada nessa noite. Amém? Nós temos motivos de sobra para agradecer a Deus pelo cuidado de Deus. Por quando a gente pensa que não vai dar certo, o Senhor está ali, fazendo tudo acontecer. O controle, Ele está no controle de todas as coisas. Isso a gente fala toda célula, toda celebração. E a gente vai falar sempre, porque realmente Ele está no controle, nada fugiu ao controle do Senhor. Então você tem a oportunidade de compartilhar aqui com a gente, interagir, compartilhar com seus amigos, com seus familiares, para que esse vídeo esteja no alcance de outras pessoas. E vocês perceberam que nós estamos aqui num cenário novo. Nós queremos que você curta essa página aqui, Igreja Vida Plena, porque tem muitos irmãos, tem muitos queridos nossos que assistem a nossa live, mas ainda não curtiu aqui, inscrever nesse canal. Você precisa se inscrever, porque ali a gente compartilha os vídeos, as mensagens, tudo aquilo que a gente consegue gravar, e nós temos compartilhado aqui nesse canal. Há tantas coisas que a gente se inscreve para ter notícias, E por que não no canal da sua igreja? Amém? Então, compartilha aí, se inscreva no canal da igreja e vamos compartilhar o reino de Deus com as pessoas da nossa vida. Amém? Amém. Então, nós vamos iniciar esse tempo orando, agradecendo a você, que está aqui conosco, mais essa célula de terça-feira, nesse formato aí online, por enquanto, porque o Senhor está providenciando tudo para que tudo volte ao seu normal, Por enquanto esse é o novo normal nosso aqui, amém?
A gente, antes da Renata orar, irmãos, eu estou vendo aqui, a Lia deve estar lá com o Mumu, o Rian, a Laurinha, a Ana Paula deve estar com a Grazi, com o Luizinho, o Domênico, acredito que esteja com a Mandinha e com a Bibi. Eu não sei quem mais aí, Renata, que tem filho, que a gente... E às vezes a criançada gosta de que a gente cite o nome deles, né? O Daniel, eu não sei se o Miguelzinho está lá com ele, o Daniel, a Vilma, o Miguel, a irmã Eni com a Emily, são esses aí. Se tiver mais alguém com criança aí queira que a gente fale o nome da criança para ele fazer um uhul, é só escrever aí e a gente fala. De repente tem algum adulto que quer também que apareça, que a gente fale o nome para fazer um uhul do outro lado. A gente está aqui querendo fazer a sua alegria. Nós vamos estudar, né, um pouco a palavra de Deus, que é o que nos transforma, o que nos modela ao padrão do céu na terra e o que nos faz ser abençoado em tempos de crise, né? É só Jesus mesmo. É verdade. Então vamos orar, começando entregando esse tempo ao Senhor e entregando cada família aqui representada através dessa live. Amém? Ó Senhor, te damos graças por tudo que o Senhor tem feito e por tudo que o Senhor ainda vai fazer nas nossas vidas. Senhor, obrigado pelo teu cuidado, pelo teu agir, pelo teu querer. Senhor, nós cremos no teu poder, nós cremos que o Senhor está no controle de todas as coisas. Nós sabemos do cuidado do Senhor sobre as nossas vidas, Pai. Guarda as nossas vidas, as nossas famílias, a cada um aqui, Senhor, que nessa noite está aqui com a gente para juntos compartilharmos essa palavra que transforma vidas, essa palavra que tem muito poder sobre as nossas vidas, ó Deus. Que o Senhor possa quebrantar o nosso coração e retirar tudo aquilo que quer impedir a gente de receber a bênção do Senhor sobre as nossas vidas, ó Pai. Queremos te pedir que o Senhor cuide da nossa cidade, do nosso estado, do nosso país, dos nossos governantes. Entregamos nas tuas mãos, Senhor, esse tempo tão difícil que está sendo de pandemia, tantas pessoas ficando doentes. Senhor, vem com a sua cura, com a tua graça, com a tua misericórdia sobre as nossas vidas, Senhor, e guarda cada um de nós. Nós te louvamos e te pedimos, Pai, em nome de Jesus. Amém. Nós queremos que você seja muito abençoado através desse estudo de hoje, né? E nós vamos falar hoje sobre o trono da graça. A gente vai falar um pouquinho sobre a graça de Deus, né? Como você definiria essa palavra, graça? Né? Porque entender a graça de Deus é tão importante como ter um relacionamento com Deus. É importante que você entenda o que é a graça de Deus, né? A gente muito fala graças a Deus por tudo, né? A gente dá graça. Mas o que é a graça de Deus? Graça é uma das palavras mais importantes da Bíblia e muitos não conseguem alcançar o seu significado, muitos não entendem o seu significado, porque tentam entendê-la pela lógica humana, né? E muitas vezes a gente precisa entender, sempre, né? Nós precisamos entender pela lógica divina, né? Pela lógica do Senhor, entender o que é graça. Pela lógica humana, só é abençoado quem merece, né? Quem foi bom o suficiente, quem anda no caminho de Deus, né? Mas a graça de Deus, ela alcança muitas pessoas, né? Se fosse por mim, né, eu não teria misericórdia de algumas pessoas. Mas o Senhor, Ele é grande em misericórdia, né? E a graça dEle alcança muitas pessoas e muitas vezes a gente não entende, né? Então, como Deus não é um homem, né? Ele é Deus, porque Ele é cheio de graça, Ele abençoa quem não merece. Por isso a melhor definição da graça é favor imerecido, favor que você não merece, né? Porque tantas pessoas são abençoadas mesmo sem merecer. Essa é a graça de Deus. Não é algo que você faz para receber em troca.
A graça de Deus é um favor que você recebe sem merecer. Simplesmente porque Ele é Deus, Ele é Senhor, né? E Ele reina. Não confundindo graça com salvação. A gente vai entrar nos detalhes ainda, mas dentro da leitura da Renata aqui, ela fala assim que Deus até abençoa quem não merece, na graça. Esquisito, né? Mas nós vamos chegar lá e você vai entender, vai ver que Deus ele é maravilhoso com todo ser humano, né? A graça dele. Nós mandamos um abraço aqui para as crianças, né? E o Daniel escreveu aqui que o Miguelzinho está dormindo. E a Lia deu bem-vindo aí para Dominga Soares. Quem é a Dominga Soares? Seja muito bem-vinda. Seja bem-vinda, né? E a Fernanda também está falando que a tia dela está ouvindo aqui junto com ela. Deus abençoe, tia. Eu não lembro o nome da tia. A gente chama a tia do Domênico de tia. Deus abençoe, minha querida. E a Emily está lá, né? A Grazi, o Luizinho, toda a galerinha está com a gente. A Lia não falou ainda se o Mumu, o Rian e a Laurinha estão lá com ela. Só falou da Dominga Soares, né? Amém. Então, essa graça do Senhor, né? Ela é um grande favor para nós. Mesmo sem a gente merecer, a gente recebe esse favor do Senhor. E aqui a gente estava comentando, a Lia disse que é a cunhada dela. É a cunhada dela, Domingas. É a irmã do Betinho. Seja bem-vinda. Seja bem-vinda. A graça do Senhor, ela é muito grande, né? Nós podemos perceber em duas passagens bíblicas, lá em Lucas 18 e 19. Em Lucas 18 fala sobre o jovem rico, que ele chegou para Jesus e perguntou: Senhor, o que eu faço para herdar a salvação, para ganhar a salvação? E ele disse assim, né? Jesus disse para o jovem rico: vai, vende tudo que você tem e distribui aos pobres. E aí aquele jovem saiu triste, né? Por quê? Porque ele era uma pessoa que tinha muito dinheiro, ele era muito rico. E aquelas riquezas para ele valia muito, né? Tinha um valor muito grande. Então, se ele tivesse que se desfazer de tudo, ele ficou triste. Nossa, mas a salvação é tão cara assim, né? E deve ter pensado isso. E também no próximo capítulo de Lucas 19, né, fala sobre Zaqueu. Ele era um publicano, né? Zaqueu, um publicano, e ele queria se encontrar com Jesus, né? E ele subiu numa árvore e Jesus foi ter com Zaqueu, né? E falou: olha, desce que eu quero ir para sua casa. E aí Zaqueu achou que ele iria ganhar, né, a salvação ou ganhar algo de Deus, e ele falou assim: olha, se eu extorquir, né, se eu extorquir alguém eu quero restituir 4 vezes mais, né? E a própria Bíblia fala que não é assim que Deus trabalha, né, que o Senhor trabalha. Não é pagando, né? A salvação é a graça do Senhor, não é a gente fazer algo, né? A gente precisa receber do Senhor, receber pela fé, né? E entender que a graça do Senhor é algo que nos alcança, mesmo a gente não fazendo algo, né? A graça do Senhor, ela sempre alcança a gente. O jovem rico, ele representa a lei, né? Ele vivia debaixo da lei e achava que ele alcançaria a salvação, a vida eterna, vivendo, cumprindo os mandamentos. E na verdade ele não cumpria. Nós já estudamos sobre isso, já falamos sobre isso. Na verdade ele não cumpria. E o Zaqueu, ele representa o pecador mesmo, que ele viu que na força da lei ele não era só restituir as pessoas, ele precisava da graça, e ele recebeu a graça. Mas em contrapartida ele também ele foi generoso, ele viu que ele já devia, ele já havia falhado com as pessoas, e o Senhor foi na casa dele e levou a salvação até a casa dele de graça, de graça. Isso são coisas que acontecem, né? O jovem rico, ele teve uma oportunidade
e achava que era muito diferente, mas não aceitou. Era óbvio que Jesus não queria que ele vendesse tudo que ele tinha e ficasse na miséria, mas Jesus conhecia o coração dele, então fez um teste, fez uma prova, e ele não foi aprovado. Zaqueu já foi aprovado, na graça de Deus, na graça de Deus. Isso, a gente aprende aqui nessas duas histórias, né, da Bíblia, que o jovem rico, ele representa aqueles que estão debaixo da lei, né, aqueles que procuram merecer a vida eterna, merecer a bênção de Deus, pelos seus próprios méritos, né, e pelo cumprimento da lei. Então, não é assim que a gente vai ganhar a vida eterna ou a bênção de Deus, não é pelos nossos méritos, né. E Zaqueu também representa aqueles que sabem que são pecadores, né, que estão errados e que não conseguem cumprir a lei pela sua vontade. Eles não querem se submeter a obedecer, né, a palavra de Deus. Mas eles experimentam a graça de Deus, não merecem nada de Deus, mas porque clamam pela misericórdia do Senhor, recebem o seu favor imerecido. Então, essa passagem da palavra do Senhor, ela mostra como que é a graça de Deus, né, em duas situações aqui. Isso acontece com a gente também. Muitas vezes a gente acha que por aquilo que eu faço, né, eu dou esmola, eu ajudo os pobres, eu faço isso, eu faço aquilo, então eu vou herdar a salvação, eu vou herdar as bênçãos de Deus. Não é assim, né? É simplesmente pela graça do Senhor que a gente alcança essas bênçãos, né? E por outro lado também tem as pessoas que não conseguem, né? Nossa, irmãos, desculpa aí, mas esses cachorrinhos estão demais. Soltaram o cabo da bateria aqui. E eles hoje estão no fogo. Meus queridos, isso acontece que nós estamos ao vivo. Né? Nós queremos dar as boas-vindas aqui para a Dona Dirce também está assistindo junto com a Renata lá e o João, né? E a Eliana quer corrigir. Ela está corrigiu aqui o pastor que a Domingas é mulher do irmão da Lia. Eu falei do Betinho. Amém? Apaga. Está corrigido. Amém. Que bom que vocês estão conosco, né? Nós estamos falando sobre a graça maravilhosa de Deus, essa maravilhosa graça que nos alcançou, né? Então que você possa estar com seu coração aberto para receber, né? E compartilhar também com as pessoas que tem tantas pessoas, né, que estão vivendo assim sem graça, né? Essa própria palavra diz sem graça mesmo, porque tem pessoas que infelizmente não deixam-se, né, ser revestido, né, ser tomado por essa graça, né? Basta simplesmente nós nos rendermos que a gente consegue reconhecer o Senhor, né, e consegue sentir essa graça sobre as nossas vidas. Amém? Amados, a gente pode falar da graça de três formas, de três tipos diferentes. Nós vamos falar da graça comum, aí entra naquilo que a Renata falou, né, que a graça de Deus, até quem não merece recebe. É esquisito, mas tem fundamento. Então nós vamos falar da graça comum agora. A graça comum é um favor imerecido, disponível em todo lugar e a todas as pessoas. É por isso que viver é tão bom e agradável. É por causa do amor gracioso de Deus em todo lugar. Em todo lugar a graça de Deus se manifesta. Veja bem. Por causa do pecado houve uma separação do homem e Deus, né? Todos os seres humanos mereciam a morte. Romanos 6,23, o salário do pecado é a morte, né? E o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Mas ao invés disso, da gente merecer a morte, a separação total, todos recebemos inúmeras bênçãos da parte de Deus. Sobre justos e injustos vem a chuva, brilha o sol, a terra produz vida. Você vê, todo mundo está debaixo dessa graça comum. É um presente de Deus. Você poder ver a chuva, pedir pela chuva,
a chuva rega a terra, traz um frescor sobre nós, principalmente quando o dia é muito caloroso, né? O brilho do sol, que é algo maravilhoso, as pessoas adoram tirar fotos quando o céu está azul, aquele céu com aquele brilho maravilhoso do sol. Todos têm acesso a isso. E a terra produz vida. Nós comemos de tudo que a terra produz. Todos nós. Todo brasileiro, vamos falar de brasileiro, todo brasileiro gosta de arroz e feijão, né? Tirando uma ou outra exceção aí. Mas todo brasileiro gosta de arroz e feijão, e ele vem da terra. E quem preparou a terra, quem que planejou todo esse processo para que da terra a semente plantar e vai aguar, e vai chover, e vai dar sol, e vai produzir o fruto, todo mundo tem acesso a isso. Você vê, é a graça comum. E isso é a graça comum. Ela está sobre o justo e o injusto, sobre o que serve e o que não serve. Atos 14, 17 diz, Deus mostra a sua infinita bondade em Atos 14, 17, dando-lhes chuva do céu e colheitas no tempo certo, concedendo-lhes sustento com fartura e um coração cheio de alegria. Até a alegria que nós vivemos no dia a dia é um presente que nós recebemos de forma imerecida. Então, Atos 14, 17, ele fala dessa infinita bondade, essa infinita graça. Salmo 145, 9, o verso 9, o verso 15 e 16. O Senhor é bom para todos, a sua compaixão alcança todas as suas criaturas. Os olhos de todos estão voltados para ti, e tu lhes dá o alimento no devido tempo. Abre a tua mão e satisfazes os desejos de todos os seres vivos. Você vê, porque a gente tem acesso à água, à luz, à comida, a tudo que todo ser humano tem acesso. Isso faz parte é um presente de Deus. Claro que o ser humano, aquele que não tem Cristo, ele não se aprofunda ao ponto de chegar no fundo de tudo, ou no começo de tudo que é Deus. Ninguém nem liga, né? Está tão acostumado, o sol nasce quase todo dia, ou quando não nasce chove, isso é normal, e a terra dá o fruto, isso é normal, mas tem gente que, por não conhecer e ser íntimo de Deus, vivem debaixo dessa bênção, a graça comum, a graça comum. Para receber a graça comum, não há um caminho especial ou algo a fazer, basta estar vivos. Todo ser humano vivo participa dessa graça comum. A graça comum de Deus confere aos homens habilidades profissionais, intelectuais, morais, físicas, e é por causa dela que, mesmo sem merecer, estamos cercados por todas as coisas boas, como a família, os amigos, a beleza, o amor, alegrias. Você vê, tudo isso é graça comum, é presente de Deus, e são presentes que todos têm acesso. Todos têm acesso. Mas essa graça comum tem um negocinho ali. Tudo é graça de Deus, mas há um problema muito sério. A graça comum não significa que quem a recebe será salvo. Não, aí graça comum é uma coisa, e a graça que salva é outra. Então a gente tem que ficar bem atento a isso, que você vê, Deus é tão bom, tão generoso, ele é justo com todos, com relação à graça comum. Agora a outra graça, a Renata vai comentar, a minha Renata cheia de graça. É verdade, essa graça comum que o Valdo falou aqui, é uma graça que alcança a todos, né? Servos ou não servos de Deus. Então, agora nós vamos falar sobre uma outra graça, que é a graça salvadora. É a graça de Deus que resulta na salvação do homem. Sobre essa graça, ela é bem diferente da graça comum. O apóstolo Paulo escreveu lá em Efésios 2:8, pois vocês são salvos pela graça,
por meio da fé. E isto não vem de vocês, é dom de Deus. Então essa graça salvadora, ela não vem de nós, né? Ela é dom de Deus, é um presente de Deus, essa graça salvadora. E ela está disponível aonde? Aonde que essa graça está disponível? Ela está disponível aos pés da cruz de Cristo. Ou seja, todo aquele que reconhecer que Jesus Cristo é o Salvador, compreender o preço que Ele pagou ali por causa dos nossos pecados e se arrepender, clamando perdão do Senhor, ela recebe essa graça salvadora, recebe esse presente de Deus, né? Então precisa ser, para receber essa graça, precisa estar aos pés da cruz, reconhecer o Senhor como Salvador, clamar o perdão do Senhor, e aí você recebe essa graça. Então, se hoje você está ouvindo essa palavra, é porque você tem essa rica oportunidade que Deus está te dando para receber o Senhor Jesus na sua vida, para pedir perdão, começar uma nova vida daqui para frente. Amém? Claramente, não se trata de uma graça dispensada a todos os homens, é oferecida a todos. Essa graça salvadora é oferecida a todos, mas ela é concedida somente aos que creem em Jesus Cristo, aos que o recebem. Amém? Então, essa graça está disponível para todos, mas não é todo mundo que recebe, não. Né? Então, o Senhor dá essa oportunidade para a gente hoje. Quem recebe essa graça salvadora, que aceita Jesus como Salvador, a gente está cansado de falar e nós não vamos parar de falar. Não é só assim, eu fui lá, levantei a minha mão e aceitei Jesus e recebi a graça e tal. Existe lá os pormenores, uma vida transformada. Nós passamos a representar o céu na terra através dessa graça salvadora. Nós vivemos a graça comum o tempo todo e todos, mas a graça salvadora é para um grupo especial. Todos têm a oportunidade de receber, mas alguns recebem e outros não. E hoje em dia, no meio da fé cristã, no meio dos evangélicos, o cristão evangélico, tem muita gente deturpando isso, porque nós precisamos viver uma vida totalmente separadas do mundo no sentido de pecado. A gente tem que lutar contra o pecado, a gente não se satisfaz no pecado. O pecado é um acidente. Nós temos uma vida transformada. Não dá para... no céu não entra pecado. Então a gente precisa de santificação. Essa graça salvadora trabalha isso também em nós. Após recebermos essa graça salvadora, como que a gente percebe que recebeu? É quando o ser humano ele se transforma ele é transformado pelo poder de Deus numa nova criatura e se torna um filho amado de Deus, e daí ele vive uma nova vida. As coisas velhas passaram, eis que tudo se fez novo. Nós não somos mais escravos do pecado. Então, quando a gente vê um crente que está preso em um vício, o cigarro, a droga, a bebida, a pornografia, a prostituição, o adultério, essa pessoa não está vivendo a graça salvadora. Ela está debaixo da graça comum e acha que porque fez um sinal com a mão ou falou e não mudou, ela recebeu. E não. Deus é santo e Ele quer que os seus sejam santos. Busque a santidade o tempo todo. A palavra de Deus diz em Romanos 3, 23, que todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus, né? Ficaram fora da graça de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça. Né? Então, todos pecaram, né? Mas o Senhor, pela sua graça salvadora, Ele nos justifica por sua graça, por meio da redenção que há em Cristo Jesus. Então, não é simplesmente para todo mundo, não, mas é pela redenção que há em Cristo Jesus, para quem o recebe, né? Para quem o aceita, clama perdão por Ele e o aceita como Senhor e Salvador. Tito 2,
11 e 12 diz assim, sobre a graça salvadora. Porque a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens. Ela nos ensina a renunciar às impiedades e às paixões mundanas e a viver de maneira sensata, justa e piedosa nesta era presente. Olha que palavra poderosa, né? A graça de Deus se manifestou a todos os homens. E essa graça nos ensina a renunciar ao pecado, a maneira insana, né, que o homem tem de viver. Essa graça do Senhor, ela ensina a gente a renunciar ao pecado, né? Então, se você recebeu realmente ao Senhor, você pode resistir ao pecado e viver uma vida longe, né, longe do pecado e próxima do Senhor. Amém. Então, amados, guarda aí. Graça comum é aquela que todos participam, mas tem gente que acha que vivendo debaixo dessa graça comum, de repente ela já é salva, tal, porque Deus é bom, porque isso, por causa daquilo. Mas não, existe a graça salvadora. Nós vivemos a graça comum, alguns de nós recebemos a graça salvadora pela fé, e nós vamos para a terceira, a graça capacitadora. Você vê, Deus não para nisso. Ele está sempre nos abençoando. A graça comum, nós temos acesso a todas as coisas. A graça salvadora, nós temos acesso à vida eterna, com uma vida transformada, uma vida de entrega, uma vida na qual nós estamos sendo ensinados. Não para aí. É aquela conversa nossa, os 3 S, né? Salvo, sentado e satisfeito. Não para aí não. Se você ficar sentado e achar que está salvo, sentado e satisfeito, você não está vivendo a fé salvadora. E automaticamente você não está vivendo a terceira fé, que é a graça capacitadora. Isso já é para os salvos. Isso aí já é para a galera, a elite, a tropa de elite do céu. Essa graça capacitadora, ela essa classificação nos ajuda a compreender que a graça de Deus não se limita à salvação e ao perdão dos nossos pecados. A graça de Deus também nos oferece, uma vez salvos, a capacidade e o poder para vivermos uma vida nova e em vitórias constantes. Lembra, meus amados, que eu falei das vitórias? Hoje a gente estava aqui, a Rosa, a gente está colocando piso lá embaixo, arrumou a escada, colocando piso. E a pessoa que fez o serviço para nós, ela mediu lá e não deu certo. Faltou 2 ou 3 caixas de piso. E agora a gente foi atrás do piso em tudo quanto é lugar. Tudo quanto é lugar, São José, Jacareí, Caçapava, na Leroy, na Telha Norte, tudo quanto é lugar. E não tem. Nos depósitos, não tem. Liguei para a fábrica me indicou um depósito, também não tinha, só tinha 4 peças, e a gente precisa de no mínimo 21. Aí eu, falando com os irmãos aí e alguns amigos, olha como Deus é maravilhoso. A Rosa de um lado, trabalhando os parentes dela em Minas e em Brasília. O Domênico do outro lado, tem o paizão dele lá, o seu Santos, lá em Brasília. E ele conversou com o pai dele, a Rosa conversou com os parentes, amigos lá de Minas e de Brasília também, todo mundo correndo. O seu Santos, o pai do Domênico, ele já comprou o piso para nós lá em Brasília. E aí a primeira fase passou, beleza, o Domênico começou a correr atrás de transportadora tal, e conseguiu uma transportadora. Quinta-feira esse caminhoneiro ele vai estar lá. Depois eu coloco no grupo o nome dele para vocês orarem por ele. Eu esqueci agora. Se o Domênico quiser lembrar, ele pode escrever aí. E ele estava carregando hoje, ele vai para Brasília. Quinta-feira ele estará lá. O seu Santos, o pai do Domênico, ele vai levar as 4 caixas que a gente comprou. E ele vai trazer para nós aqui para São José as 4 caixas. Maravilha, né, meus amados? Aí a gente também está trabalhando aí para colocar Deus nos abençoou através de amados irmãos
para colocar o telhadinho de... A gente já colocou um lá embaixo, né, nos banheiros, na porta dos banheiros e da cozinha. Agora a gente vai colocar o mesmo telhado em cima da escada, para não chover, né, assim, para poder deixar a porta aberta, quando estiver chovendo, o pessoal quiser descer, subir. Já ganhamos esse presente maravilhoso de Deus, e ao mesmo tempo que ganhamos esse, já ganhamos outro. Porque uns amados perguntaram qual que seria a próxima etapa da igreja. A gente quer colocar o forro, nós vamos colocar um forro de isopor na sala das crianças, porque quando chove muito forte, aquele telhado ele faz muito barulho, e por mais que a telha nossa seja sanduíche, ela ainda passa um calor que atrapalha um pouquinho lá. E Deus já usou seus servos para nos abençoar, e já fechamos. E amanhã eu vou lá medir com a pessoa lá da fábrica, e vão colocar o forro das nossas crianças. Você vê, Deus está cuidando da igreja, usando pessoas. Eu tenho amigos, o Joab e a Roseli de Itapevi, São Paulo, também começaram a correr atrás do piso, mas nós já avisamos todo mundo aí, né, que já conseguimos o piso e tal, os irmãos que estavam correndo atrás. Você vê, essa graça capacitadora de Deus, gente, é só coisa para salvo mesmo, porque assim, Deus nos salvou, nos abençoou, Ele dá graça comum, e nessa capacitadora graça de Deus, as pessoas, um ajuda de um jeito, outro ajuda de outro, outro ajuda de outro, e de repente eu estava hoje aqui, eu passei da hora do almoço até as 5, 6 horas, só correndo, movimentando com essas coisas, conversando com alguns irmãos, buscando mais graça de Deus, e feliz. Eu até falei para um casal de irmãos que hoje eu ria e chorava de alegria de ver a graça de Deus se manifestando no meio da igreja Vida Plena. Enquanto você está aí, eu tenho certeza que você ora todo dia, eu tenho certeza que você lê a Bíblia todo dia, eu tenho certeza que você está ansioso para voltar. Hoje o irmão João mesmo falou que de saudades, da gente voltar a estar presente na igreja. Então você vê, a graça capacitadora nos une como corpo de Cristo, como família de Deus, como grande família de Deus, e a gente vai vendo as bênçãos surgindo. Gente, Deus tem sido generoso, trazido pessoas para nos abençoar financeiramente de uma forma extraordinária, e as coisas estão acontecendo, e daqui a pouco nós voltamos para a igreja, e nós vamos fazer aquela petição para os irmãos, para os pais descerem, olharem onde os filhos estão e vão ver como está bonito lá embaixo, vão poder orar lá embaixo. Nós ganhamos também 2 bancos de praça, daqueles de plástico, e nós vamos colocar uma planta bonita, grande, lá embaixo também. Lá vai ser o nosso Éden. Quando o irmão chegar meio atribulado na igreja, quando chegar meio assim, nervoso e tal, a gente vai falar para ele ir lá para o Éden orar, para o nosso jardim de oração. Nós vamos falar, desce lá um pouquinho, senta lá um pouquinho, fica ali observando uma planta, olhando as coisas maravilhosas que Deus tem nos dado, para você se acalmar e subir e ser uma bênção. Você vê, isso são vitórias constantes que Deus nos dá através da graça capacitadora. Essa graça, ela não para, ela vive em movimento. Ela começa no perdão de todos os nossos pecados, sem que tenhamos feito nada para merecer tal favor, removendo toda a condenação que pairava sobre nós, mas vai além e também oferece força, ajuda e nos socorre em nossas fraquezas humanas. Você vê, nós por si, nós temos os irmãos dizimistas e ofertantes da igreja, que são pessoas maravilhosas. Os nossos irmãos aprenderam em Deus dizimar e ofertar e serem generosos, e os amigos e irmãos que cooperam, é um grupo muito maravilhoso e grande. Por quê? Porque Deus tem socorrido quem? A igreja, nas nossas necessidades, nos nossos sonhos, nas visões e sonhos que Deus coloca no nosso coração dos nossos irmãos. O Senhor usa pessoas para realizar isso, é o Senhor que está dando força e capacitando. Essa graça capacitadora é a que nos envolve, né, para que a gente possa falar do amor de Jesus para as outras pessoas, porque quantas vezes a gente fala, nossa, eu não sei falar,
eu não sei como pregar, né? Você não precisa aprender a pregar. Você precisa dar o seu testemunho de vida, né? Você precisa falar o que o Senhor está fazendo na sua vida e Ele vai te dar essa graça capacitadora, essa graça. Não é poder que vem de nós, não, mas é a graça capacitadora do Senhor, né? Para abençoar a vida das pessoas através da sua vida, né? Então, o Senhor, Ele é maravilhoso. E essa graça está disponível para mim, para você, para todos nós. É verdade. Hebreus 4, meus amados, 14 a 16, Hebreus 4, de 14 a 16, fala um pouco dessa graça capacitadora. Portanto, visto que temos um grande sumo sacerdote que adentrou os céus, Jesus, o Filho de Deus, apeguemo-nos com toda a firmeza à fé que professamos, pois não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, mas sim alguém que, como nós, passou por todo tipo de tentação, porém sem pecado. Assim, aproximemo-nos do trono da graça com toda a confiança, a fim de recebermos misericórdia e encontrarmos a graça que nos ajuda no momento da necessidade. Olha, mais um texto maravilhoso, meus amados. Como Deus tem suprido, nos ajudado a realizar sonhos dentro da nossa igreja. É uma igreja pequena, mas é uma igreja agradável, uma igreja gostosa. Tem tido muito investimento para que você convide os seus amigos, para que os filhos dos seus amigos e os nossos filhos estejam à vontade, para que os nossos irmãos estejam à vontade e não tenham vergonha de entrar na igreja e poder servir. Temos ministros maravilhosos que amam a obra de Deus, que ministram com amor, com temor, com tremor, com muito estudo, com muita busca. Gente, os irmãos que servem nos ministérios, os nossos jovens, os nossos adolescentes, todo mundo se envolvendo, uns mais, outros menos, mas todos se envolvendo, e vamos continuar para vivermos essa graça salvadora maravilhosa e compartilharmos essa graça capacitadora o tempo todo. Tito 2, de 11 a 13, também fala algo assim: porque a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens. Ela nos ensina a renunciar à impiedade e às paixões mundanas, e a viver de maneira sensata, justa e piedosa nesta era presente, enquanto aguardamos a bendita esperança, a gloriosa manifestação do nosso grande Deus e Salvador, Jesus Cristo. Ensina, tudo o que nós aprendemos na palavra de Deus é para usufruir dessa graça capacitadora, porque nós não podemos ficar salvos, sentados e satisfeitos. Nós precisamos ir à luta, nós precisamos arrancar as pessoas da escuridão e trazê-las para a verdadeira luz e viver essa graça maravilhosa. A salvação, a graça comum é para todos, a salvação é para quem reconhece Jesus como Salvador. E quem vive Jesus como Salvador vai ter essa graça capacitadora, porque mesmo assim, eu não sou doutor, eu não tenho tal formação, não, Deus te capacita, como a Renata falou lá no começo. Você não precisa ser um doutor em teologia, você precisa amar a Cristo, você precisa estar em comunhão com a igreja, você precisa adorar o Rei da Glória, você precisa se render a Ele totalmente, e tudo que você fizer, fazer com amor, porque as pessoas vão observar que você é diferente. Vão observar o que? O que você faz. Essa graça capacitadora que os salvos têm de fazer o bem, de amar, de ter paciência, de buscar. Amém, meus amados? Então, você guardou aí, né? Nesse título, nosso trono da graça, nessa graça maravilhosa de Deus, nós temos a graça comum, a graça salvadora e a graça capacitadora. E vamos fechar. A mesma graça que nos tirou do pecado, agora nos ensina a viver longe do pecado. Lembra? O salvo, eu não posso falar que eu sou salvo e sou escravo de um vício, sou escravo do pecado. Não, aí eu não sou salvo. Aí eu tenho a graça comum, mas a graça salvadora não, porque a graça salvadora transforma e nos capacita
a vivermos de forma diferente. Então a mesma graça que nos tirou do pecado, agora nos ensina a viver longe do pecado. A graça não é apenas o favor que Deus nos concedeu quando estávamos perdidos no pecado. A graça continua operando na nossa vida, mesmo depois que somos salvos. A graça nos introduz na salvação e continua à nossa disposição depois que nós nos convertemos, agora para nos fortalecer, capacitar e transformar. Nós transformamos, nós vivemos de glória em glória, transformação o tempo todo. A versão melhor nossa, troque pedras por balões, nós somos os vacilões da jogada, nós precisamos mudar. E a graça capacitadora, a graça salvadora, a graça de Deus, ela ajuda a gente a viver essa vida fortalecida no Senhor, empoderados pelo Senhor, capacitados para fazer o que é bom, porque o que é bom representa Deus, e o povo de Deus precisa fazer coisas boas, não coisas ruins. E as pessoas da nossa vida vão observar que nós vivemos uma vida transformada. Nossa, o fulano foi transformado, o fulano é diferente, porque Deus é bom, meus amados, Deus é bom. A graça, da graça comum para a graça salvadora, é só por meio de Jesus Cristo. Da graça salvadora para a graça capacitadora, para viver uma vida de vitória, também só por meio de Jesus. Então, seja qual for a graça que você está vivendo, se você está vivendo só a graça comum, olha, não pensa que isso vai te levar para o céu, não, porque Deus não é brasileiro, Ele não dá jeitinho, Ele tem um plano, e o plano é você viver a graça salvadora, que é reconhecer Jesus e se entregar totalmente, ter uma vida transformada. Você está sendo capacitado para fazer a diferença no mundo, representando o céu na terra. Você é um pequeno Cristo, o cristão é um pequeno Cristo. Então, a graça não para na graça comum. A graça comum vai para a salvadora, é por meio de Jesus Cristo, e da salvadora nós também vivemos a capacitadora para vivermos de vitória em vitória. Você vê, a gente contou umas bênçãos aqui, meus amados. Enquanto o povo está vivendo na crise, tem gente com medo de morrer, tem gente se matando, tem gente que se trancafia de uma forma terrível, e toma isso e toma aquilo e morre de medo. Não, amados, nós precisamos cumprir e tal, as normas aí da vigilância sanitária, das leis aí, as normas da higiene e tal, mas nós não podemos deixar de viver. Tem crente, meus amados, que vai no mercado, que vai trabalhar. É claro que no momento nós não estamos podendo, mas até a semana passada que nós estávamos nos reunindo na igreja, tinha crente que ia para tudo quanto é lugar, não ia para a igreja. Parece que a igreja é o único lugar que se pegava Covid. Olha que coisa louca, crente fazendo isso. Esse crente é salvo? Claro que não. Esse crente, ele é um frequentador de igreja, um religioso, que acha que está tudo resolvido e não está. Nós precisamos viver a graça salvadora. E como nós provamos que estamos vivendo a graça salvadora? É através da graça capacitadora. É fazendo, é trabalhando, é amando as pessoas. Você sabe que você tem pessoas na sua vida que vão para o inferno? E você vai ficar quieto? Não. Se você é salvo, você já foi capacitado pelo Senhor para levar o amor, a paz e a esperança a essas pessoas, com o seu testemunho de vida. De repente você não conhece muito a Bíblia, mas o mínimo que você conhece, se você viver, você vai mostrar para as pessoas que você é um transformado, que você foi capacitado pelo Espírito Santo para mostrar a graça salvadora através de obras. Nós não fazemos obras para ser salvo, nós fazemos obras porque somos salvos. Isso é gratidão, nós agradecemos a Deus. É isso que é viver o trono da graça, viver a graça, essa graça imerecida, que é tão preciosa para nós que nos rendemos ao Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus por essa graça maravilhosa do Senhor. Amém. Eu quero agradecer a todos que estiveram conosco nesse estudo. Um abraço para minha querida amiga Alessandra, que entrou aí também na live. Deus abençoe grandemente sua vida, Alessandra, Enzo, Henrico. E vários irmãos aqui que entraram, o Osmar, a sua família, a Laiane, as crianças. E também eu vi algumas pessoas aqui, seu Severino, eu acho que é o pai do Marcelo. Pai do Marcelo, seu Severino. Bom, vários queridos aqui,
a irmã Marina, seu Francisco, várias pessoas, a Dora, a Rosa, a Salazar. Deus abençoe vocês por estar aqui com a gente, né, por não nos deixar sozinhos aqui nessa terça-feira. Amados, às vezes a gente cita alguns nomes aqui, a Sueli Couto aí está fazendo o amém aí, estamos juntos. É que às vezes é engraçado, não aparece aqui pra gente, não é que a gente passa batido ou deixa de falar seu nome. O Daniel e a Vilma, não é maldade nossa não, é que às vezes não aparece aqui para nós, aparece para você aí no seu Face, mas nós amamos todos vocês. Somos felizes, hoje aí nós estamos aí com 23, 24 visualizações dentro daquilo nosso aqui, mas tem mais. Quando você participa aqui pelo comentário, aí a gente consegue te ver, mas se você não participa no comentário, às vezes a gente não enxerga o seu nome aqui. Mas o Senhor está vendo, né? O Senhor sabe de todas as coisas e nós estamos muito felizes por vocês terem ficado aqui conosco até agora, né, até o final dessa transmissão, e que você possa guardar essa palavra no seu coração sobre essa graça maravilhosa do Senhor. O Arizão também está aí com a gente, o irmão Ari, né? Gente boa demais esse amado. É engraçado, a diferença de idade nossa, eu não sei, eu acho que é pouca. Mas ele me lembra muito o meu pai. Esse dia a gente estava trabalhando um pouco lá na igreja junto, a gente conversou bastante, e ele me lembra muito o meu pai. Deus abençoe, irmão Ari. Deus abençoe a todos. Vamos orar, pedir que nós possamos viver essa graça maravilhosa, que nós possamos exalar a graça de Deus, que nós possamos fazer que nem quando aquela mulher do fluxo de sangue que tocou nas vestes de Jesus e foi curada, e Jesus falou, quem me tocou? Que você possa sentir a graça de Deus na sua vida, que a sua família sinta através de você a virtude da graça de Deus e receba e viva e se entregue para a verdadeira vida, que é a vida de salvo transformado em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Vamos orar. Pai, nós te louvamos, ó Deus, por esta noite, um dia maravilhoso, uma noite excepcional, muitos irmãos, amigos participando, todos juntos adorando ao Senhor, vivemos o Senhor no decorrer desse dia. Deus, é inacreditável como diante de um caos que o mundo está vivendo, a mentira, a intolerância, o desrespeito com a fé do próximo, a falta de paciência, de desrespeito com o trabalhador, com o ser humano, tudo isso é falta de graça, Senhor. Mas diante de todas essas coisas, essas manifestações mentirosas, o desejo de ver as pessoas destruídas, muitos comerciantes, muitos empresários fechando as portas, ó Deus, por a falta de visão de um homem só, ó Deus. Que o Senhor tenha misericórdia desse homem, ou desses homens que estão destruindo com famílias, através de esses decretos malucos, muitas famílias sendo destruídas. E mesmo diante de todas essas situações, ó Deus, como nós, a Igreja Vida Plena, nós estamos vendo a graça do Senhor, o amor do Senhor, a graça capacitadora do Senhor nos envolvendo, nos abençoando de uma forma tremenda, Deus. É muita felicidade, é muita alegria, Deus. É por isso que a gente ri e chora de alegria, porque o Senhor tem cuidado da gente de uma forma, Deus, que é só graça mesmo, é favor merecido. Nós não merecemos tanto amor e tanto cuidado, Deus. Que cada um dos teus filhos amados, dos nossos irmãos e amigos, possam viver essa graça, possam viver a graça comum, possam viver a graça salvadora, possam viver a graça capacitadora, e juntos, ó Deus, podermos morarmos eternamente com o Senhor um dia. Amém. E antes que isso aconteça, Deus, que nós possamos estar unidos como igreja, ansiando, Deus, desejosos de voltarmos àquela comunhão gostosa, de estarmos reunidos de forma presencial na Tua casa. Guarda as nossas vidas, abençoa cada lar, enche cada um dos Teus servos da Tua graça, Deus, do Teu amor, da Tua esperança, da verdadeira
convicção de vida eterna, Deus. Que todos sejam abençoados, ó Deus. Que todos recebam a graça do Senhor. Que a graça do Senhor transborde de uma forma tal que o pecado, que o mal, que a escravidão, que as drogas, que a bebida, que a prostituição, que a pornografia, que o desrespeito à fé saiam dos nossos lares, ó Deus. Sejam colocados para fora, porque a graça possa encher os nossos lares e as nossas vidas e não tenha lugar para essas coisas ruins, ó Deus. Em nome de Jesus, nós oramos e abençoamos todo o teu povo, Deus. Muito, muito obrigado, Pai, em nome de Jesus, pela tua presença, por nos abençoar nesta noite. Em nome de Jesus nós oramos. Amém. Deus abençoe, meus amados. Shalom. Boa noite, queridos. Deus abençoe.